vamos embarcar em uma jornada para descobrir os maiores bovinos selvagens do mundo. Criaturas que possuem força extraordinária e uma incrível capacidade de sobrevivência. Das florestas tropicais da Ásia às vastas savanas, passando por montanhas e planícies de condições extremas, cada espécie desta lista é um verdadeiro gigante da natureza. Você conhecerá, do número 10 ao número 1, animais raros, poderosos e impressionantes. Se você gosta de conteúdo sobre vida selvagem, deixe um like no vídeo, escreva um comentário e inscreva-se no canal para nos motivar a trazer conteúdos ainda mais interessantes. Agora, vamos começar. Número 10. Banteng, o guardião silencioso das florestas asiáticas. O banteng pode não ser o mais famoso entre os grandes bovinos selvagens, mas sua força e capacidade de adaptação impressionam qualquer pessoa. Encontrado principalmente na Indonésia, Tailândia, Camboja e Mianmar, o banteng já teve uma distribuição muito maior antes de seu habitat ser reduzido pelo desmatamento e pela expansão agrícola. Eles vivem em florestas tropicais densas, savanas abertas e áreas próximas a fontes de água, onde a vegetação abundante garante alimento constante. Os machos podem atingir até 1,70 m de altura no ombro, cerca de 3 metros de comprimento e pesar mais de 800 quilos. A pelagem escura, quase preta, contrasta com manchas brancas nas pernas que parecem meias. As fêmeas têm coloração marrom avermelhada mais clara. Seus chifres curvados para cima funcionam como uma arma eficiente de defesa. Os bantengs vivem em pequenos grupos formados por fêmeas e filhotes, enquanto os machos adultos geralmente são solitários. Eles são mais ativos ao amanhecer e ao entardecer para evitar o calor tropical. Apesar da aparência tranquila, podem se tornar extremamente agressivos quando encurralados. Graças a um sistema digestivo eficiente e grande resistência, conseguem sobreviver em condições difíceis, mesmo sob forte pressão humana. Número 9. Búfalo da floresta africana. O gigante vermelho das sombras. Escondido nas florestas densas da África Central e Ocidental, o búfalo da floresta africana é um dos bovinos selvagens mais misteriosos e imprevisíveis. Embora menor que seus parentes das savanas, ele possui grande força e um temperamento extremamente agressivo. Vive em países como Congo, Camarões, Gabão e República Centro-Africana, onde o ambiente úmido e a baixa visibilidade moldaram tanto sua aparência quanto seu comportamento. Com cerca de 1,20 m de altura no ombro e peso entre 250 e 600 quilos, apresenta um corpo robusto. Sua característica mais marcante é a pelagem marrom avermelhada ou marrom escura, diferente da coloração preta dos búfalos da savana. Os chifres são curtos, porém grossos, e se unem na base formando um escudo ósseo que protege a cabeça durante combates. Diferente de muitos bovinos, o búfalo da floresta nem sempre foge quando surpreendido. Em ambientes fechados, ele tende a avaliar a ameaça e pode atacar sem aviso. Vivendo em pequenos grupos, desempenha um papel importante no ecossistema ao abrir trilhas na floresta e dispersar sementes. Sua força e imprevisibilidade fazem dele um dos animais mais respeitados da África. Número 8. Tamarau, o gigante solitário das Filipinas. Encontrado apenas na ilha de Mindoro, nas Filipinas, o tamarau é um dos bovinos selvagens mais raros do mundo. Embora seja chamado de búfalo anão, ele possui um corpo compacto, musculoso e uma impressionante capacidade de sobreviver em ambientes difíceis. Seu longo isolamento geográfico fez com que evoluísse como uma espécie única, com adaptações bem particulares. O tamarau mede cerca de 1 a 1,2 metro de altura no ombro, mais de 2 metros de comprimento e pesa entre 180 e 300 quilos. O corpo é robusto, com pescoço grosso, peito largo e pernas curtas, porém fortes.
Seus chifres em formato de V, grossos e inclinados para trás, dão ao animal uma aparência marcante e poderosa. Ao contrário de muitos bovinos que vivem em grandes rebanhos, o tamaral é principalmente solitário. Machos adultos vivem sozinhos, enquanto as fêmeas, às vezes, permanecem com seus filhotes. São extremamente cautelosos, territoriais e podem reagir de forma agressiva quando ameaçados. Atualmente, restam apenas algumas centenas de indivíduos, concentrados principalmente na reserva Mount Iglit-Baco. A caça ilegal e a perda de habitat são as maiores ameaças. Para as comunidades locais, o tamaral não é apenas um símbolo da natureza, mas também um importante elemento cultural. Número 7. Búfalo selvagem asiático. O titã das áreas alagadas. O búfalo selvagem asiático é o ancestral do búfalo doméstico, porém maior, mais forte e muito mais imprevisível. Antigamente distribuído por grande parte da Ásia, hoje é encontrado principalmente na Índia, Nepal, Butão e em algumas regiões do Sudeste Asiático. Seu habitat preferido inclui planícies alagadas, pântanos e áreas próximas a rios, onde a água é essencial para resfriar o corpo e obter alimento. Com até 1,9 metro de altura no ombro e peso que pode ultrapassar 1.200 quilos, é um dos maiores bovinos selvagens ainda existentes. Seus chifres largos e curvados podem alcançar até 2 metros de comprimento, formando uma poderosa arma de defesa. Vivendo em rebanhos, eles aumentam suas chances de proteção contra predadores como tigres. Passam muitas horas imersos em água ou lama para se refrescar, evitar insetos e proteger a pele. Quando ameaçados, podem atacar com força impressionante, capaz de derrubar qualquer oponente. Além de sua força, a espécie desempenha um papel importante na manutenção dos ecossistemas de áreas úmidas, controlando a vegetação e criando caminhos naturais que beneficiam outros animais. Número 6. Iaque selvagem, o gigante das grandes altitudes. Vivendo a mais de 4.000 metros de altitude no Planalto tibetano e nas montanhas da Ásia Central, o iaque selvagem é um símbolo de resistência em alguns dos ambientes mais extremos do planeta. Nessas regiões, as temperaturas são extremamente baixas, os ventos são fortes, o oxigênio é escasso e a vegetação é limitada. Ainda assim, o iaque não apenas sobrevive, como prospera. Os machos podem atingir até 2 metros de altura no ombro, cerca de 3,5 metros de comprimento e pesar mais de 1.200 quilos. O corpo é maciço, com peito largo e ombros elevados, mas sua característica mais impressionante é a pelagem extremamente densa. Essa camada dupla de pelos permite suportar temperaturas abaixo de menos 30 graus Celsius, além de proteger contra ventos gelados e neve. Os iaques selvagens vivem em pequenos grupos formados por fêmeas e filhotes, enquanto os machos adultos geralmente são solitários. Alimentam-se de gramíneas de montanha, musgos e outras plantas de altitude, podendo até cavar a neve para encontrar alimento durante os invernos rigorosos. Seu principal predador natural é o lobo tibetano, mas, olha só, um adulto saudável é praticamente invulnerável. Apesar de viverem em regiões remotas, ainda enfrentam ameaças como a caça e o cruzamento com iaques domésticos. Hoje, o iaque selvagem é considerado um símbolo da natureza indomável e da incrível resistência da vida nas grandes altitudes. Número 5. Boi almiscarado, o guerreiro da Era do Gelo. O boi almiscarado é uma das poucas espécies sobreviventes da Era do Gelo, carregando uma aparência ancestral e uma resistência extraordinária. Encontrado nas tundras árticas do Canadá, Groenlândia e Alasca, esse animal está perfeitamente adaptado ao ambiente congelado, onde as temperaturas de inverno podem cair abaixo de 40 graus negativos. Com cerca de 1,5 metro de altura no ombro e peso de até 400 quilos, o boi almiscarado possui um corpo baixo,
porém extremamente robusto. Sua característica mais marcante é a pelagem longa, espessa e em duas camadas, que conserva o calor de forma eficiente contra ventos cortantes e tempestades de neve. Tanto machos quanto fêmeas possuem chifres curvos que se unem na base, formando uma proteção natural para a cabeça durante combates. Sua estratégia de sobrevivência mais famosa é a formação defensiva. Quando ameaçados por lobos ou ursos, os indivíduos se posicionam em círculo, com os filhotes no centro e os adultos voltados para fora com os chifres prontos. Essa tática simples, mas eficaz, permitiu que a espécie sobrevivesse a milhares de anos de mudanças climáticas. Hoje, o boi almiscarado é um símbolo vivo de força e resistência nos ambientes mais extremos da Terra. Número 4. Bisão europeu, o gigante que voltou à vida. O bisão europeu, também conhecido como Wisent, já foi o maior mamífero terrestre da Europa. No passado, ele vagava por vastas florestas que se estendiam da Europa Ocidental até a Rússia. No entanto, a caça excessiva e a perda de habitat levaram a espécie à extinção na natureza no início do século XX. Felizmente, alguns indivíduos mantidos em zoológicos serviram como base para programas de reprodução. Graças a esforços internacionais de conservação, o bisão europeu foi reintroduzido na natureza e hoje habita florestas na Polônia, Belarus, Romênia e em outros países. Machos adultos podem atingir até 1,90 m de altura no ombro e pesar quase 1.000 quilos. Com a parte frontal do corpo maciça, ombros altos, cabeça grande e uma pelagem espessa no inverno, parecem verdadeiros tanques vivos das florestas. Além de sua imponência, o bisão europeu desempenha um papel essencial no ecossistema, abrindo trilhas na mata, dispersando sementes e ajudando a manter a diversidade vegetal. O retorno dessa espécie é considerado uma das histórias de sucesso mais impressionantes da conservação da vida selvagem. Número 3. Bisão americano, o símbolo das pradarias. O bisão americano já existiu em números que chegavam a dezenas de milhões de indivíduos, formando enormes rebanhos que cobriam as pradarias da América do Norte. É o maior mamífero terrestre do continente e desempenha um papel fundamental tanto no ecossistema quanto na cultura de muitos povos indígenas. Os machos adultos podem atingir cerca de 2 metros de altura no ombro e pesar mais de 1.000 quilos. Com ombros altos, cabeça grande, uma espessa pelagem na parte frontal do corpo e uma corcova muscular, possuem uma força impressionante. Apesar do corpo pesado, os bisões podem correr a velocidades superiores a 50 km por hora e são excelentes nadadores. No século XIX, a caça em larga escala e a expansão territorial humana reduziram drasticamente a população, levando a espécie quase à extinção. Graças a programas de conservação e áreas protegidas como o Parque Nacional de Yellowstone, a espécie conseguiu se recuperar parcialmente. Hoje, o bisão americano não é apenas um símbolo nacional dos Estados Unidos, mas também uma prova da capacidade de recuperação da natureza quando recebe proteção adequada. Número 2. Gaur, o gigante das florestas tropicais. O gaur é considerado o maior bovino selvagem vivo da Terra. Habitante das florestas tropicais e subtropicais da Índia, Nepal, Butão e do Sudeste Asiático, ele combina um tamanho colossal com uma força impressionante. Os machos adultos podem ultrapassar 2,20 metros de altura no ombro e pesar até 1.500 quilos. Seu corpo maciço, com ombros elevados que parecem uma parede de músculos, e os chifres grossos e curvados fazem dele um dos animais mais imponentes das florestas. A pelagem escura contrasta com manchas brancas nas pernas, criando uma aparência marcante. Os gaurs vivem em rebanhos, compostos principalmente por fêmeas e filhotes. Eles se alimentam de gramíneas, folhas e brotos
deslocando-se entre áreas de floresta e clareiras. Quando ameaçados, especialmente ao defender os filhotes, podem se tornar extremamente agressivos. O tigre é o único predador natural capaz de atacar um gaur, mas, mesmo para o maior predador da Ásia, enfrentar um adulto saudável é uma tarefa extremamente arriscada. Número 1. Auroch, a lenda perdida. O auroch foi o ancestral selvagem de todos os bovinos domésticos modernos, e também o maior bovino selvagem da história recente. Antigamente distribuído por toda a Europa, Ásia e norte da África, ele desempenhava um papel importante nos ecossistemas e aparecia em pinturas rupestres, demonstrando o respeito dos humanos pré-históricos por esse animal. Os machos podiam atingir até 1,80 m de altura no ombro, medir mais de 3 metros de comprimento e possuíam grandes chifres curvados para a frente. Com seu tamanho impressionante e temperamento selvagem, o auroch foi uma das presas grandes e mais perigosas enfrentadas pelos humanos antigos. No entanto, a caça excessiva, a perda de habitat, a expansão agrícola e a competição com o gado doméstico levaram a espécie à extinção. O último indivíduo registrado morreu em 1627, na Polônia. Embora tenha desaparecido, o auroch deixou um legado duradouro. Todos os bovinos domésticos atuais descendem dele. Alguns projetos modernos tentam recriar características semelhantes por meio de reprodução seletiva, mas o auroch original permanecerá para sempre como parte da história. Seu tamanho, ampla distribuição e profunda influência na civilização garantem sua posição no primeiro lugar. Ao longo desta lista, do número 10 ao número 1, exploramos bovinos selvagens impressionantes, verdadeiros símbolos de força, adaptação e importância ecológica. Seja nas florestas densas, nas pradarias abertas ou nas montanhas extremas, cada espécie desempenha um papel essencial no equilíbrio da natureza. No entanto, muitas delas ainda enfrentam ameaças causadas pela perda de habitat e pelas atividades humanas. Proteger esses animais não significa apenas salvar uma espécie, mas também preservar a biodiversidade e garantir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Você acredita que existem animais tão grandes por aí que desafiam todos os limites de tamanho que conhecemos? Não em filmes de ficção científica, mas na vida real. Desde tartarugas que parecem dinossauros que esqueceram de evoluir, jacarés com mordidas que esmagam ossos, até mamíferos que, apesar de mansos, são do tamanho de um carro. Neste vídeo, vamos explorar as 15 maiores criaturas gigantes do planeta, onde cada nome vai te deixar de queixo caído. Se você achar interessante, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as maravilhas da natureza. Posição 15. A tartaruga mordedora, ou Alligator Snapping Turtle, parece um dinossauro que esqueceu de evoluir. A tartaruga mordedora é a maior tartaruga de água doce da América do Norte, pesando até 150 quilos, com uma cabeça do tamanho de uma bola de futebol americano e uma mordida capaz de arrancar alguns dedos humanos. Sua carapaça tem 80 centímetros de comprimento, com bordas afiadas como facas, sem falar na língua que imita um verme rosa para atrair peixes. Uma tática de caça muito esperta. Elas podem viver até 150 anos, ficando imóveis por horas como estátuas e depois atacando em um piscar de olhos. Não é de se admirar que muitos as confundam com jacarés. Esta é a versão tartaruga de um dinossauro. Posição 14. O leão branco. Um leão que parece ter saído de uma lenda. O leão branco sul-africano pesa cerca de 190 quilos e é extremamente raro devido a uma mutação leucística. Não é albinismo.
então eles ainda têm olhos azuis ou amarelos. Existem apenas algumas centenas de indivíduos em todo o mundo. A juba branco creme os torna majestosos, mas também um pouco visíveis, pois não ajuda em nada na camuflagem. Mesmo assim, a força deles não é brincadeira. Podem derrubar búfalos de quase 900 quilos com uma mordida de 600 quilos. Bonito, raro, forte, tipo um chefão final. Posição 13. O jacaré-açu da Amazônia. Se a Amazônia tivesse um chefão final, seria este. O jacaré-açu pode atingir 6 metros de comprimento, pesa 450 quilos e é o maior predador da região. A pele preta ajuda a absorver calor rapidamente, tem uma visão noturna excelente e uma mordida de 1000 quilos, mais forte que a de um tubarão branco. Eles caçam desde peixes, sucuris, onças, até gado perdido. Podem prender a respiração por 2 horas, ficando imóveis por horas para emboscar. Nadar com uma dessas criaturas, só para quem é muito corajoso. Posição 12. O alce. Um alce do tamanho de um cavalo. Só de ouvir já parece estranho, né? O alce pesa até 800 quilos, tem mais de 2 metros de altura até o ombro, e seus chifres podem ter 2 metros de largura, pesando até 30 quilos. Apesar do corpo maciço, eles nadam muito bem, podem correr até 56 km por hora e até mergulham fundo para comer plantas aquáticas. O nariz grande deles ajuda a aquecer o ar frio das regiões árticas. No entanto, colisões com alces frequentemente causam acidentes graves, porque quando você bate de frente com 800 quilos, o carro geralmente é quem perde. Posição 11. A tartaruga de couro, ou Leatherback Turtle. Esta é uma tartaruga que pesa até 900 quilos, do tamanho de um carro pequeno, e pode nadar através de oceanos inteiros. A tartaruga de couro não tem carapaça dura, mas uma camada de pele grossa como borracha, que a ajuda a mergulhar até 1.200 metros, a mais profunda entre as tartarugas. Elas migram até 20.000 quilômetros, comendo diariamente o equivalente ao seu próprio peso em água viva. Parece incrível, mas a tragédia é que elas frequentemente confundem sacolas plásticas com água viva. Embora sejam fortes e vivam até 100 anos, as tartarugas de couro ainda precisam muito que os humanos parem de jogar lixo. Posição 10. A onça pintada, ou jaguar. 150 quilos de músculos e a mordida mais forte entre os felinos. A onça pintada não precisa rugir muito. Uma força de mordida de 1.500 quilos permite que elas mordam através do crânio de jacarés e até mesmo da carapaça de tartarugas. Ao contrário de seus parentes, as onças pintadas adoram água, nadam bem e costumam arrastar jacarés de 2 metros para a margem para devorá-los. As manchas são únicas como impressões digitais, e a mandíbula é desproporcionalmente grande para o corpo. Elas podem até subir em árvores carregando presas de 100 quilos. Compacta, eficiente e extremamente formidável. Posição 9. O crocodilo do Nilo. Pesando até 1.000 quilos, com 6 metros de comprimento e responsável por cerca de 300 mortes humanas por ano, o crocodilo do Nilo não é nada amigável. Sua mordida de 2.000 quilos é a mais forte entre os animais terrestres. Eles são famosos pelo rolamento da morte, girando e dilacerando a presa até terminar o trabalho. Podem viver 70 anos, ficam imóveis por horas e caçam antílopes e até filhotes de hipopótamo. Sob as águas tranquilas da África, este é o verdadeiro chefe. Em 8º lugar, temos o majestoso cervo vermelho europeu. Esses galãs da floresta podem pesar até 300 quilos, com chifres que chegam a 1,20 m e podem ter até 20 pontas. Uma verdadeira coroa ambulante. Na época do acasalamento,
O rugido dos machos pode ser ouvido a 5 quilômetros de distância, o suficiente para deixar a floresta inteira. Sem dormir, eles conseguem ficar sem comer por um mês, perdendo até 30% do peso só para disputar as fêmeas. As batalhas com os chifres, que parecem lanças, podem ser até fatais. Apesar da pose elegante, o cervo vermelho pode correr a 60 km por hora e saltar cercas de 2 metros, com uma agilidade impressionante. Em sétimo lugar, o leão do Atlas, também conhecido como leão da barbária. Este era o rei perdido do mundo dos leões. O leão do Atlas podia pesar até 280 quilos, sendo cerca de 30% maior que os leões africanos de hoje. Sua juba era densa, escura e se estendia até a barriga. Só de olhar, já dava para ver que não era bom arrumar briga. Eles vagavam pelo norte da África, caçando camelos e gado. Mas, infelizmente, os humanos, especialmente na época romana, os caçaram em massa para os espetáculos de gladiadores. Em 1922, o último indivíduo selvagem foi abatido. Um gigante completamente eliminado pela espécie inteligente. Em sexto lugar, o jacaré americano, um campeão de ressurreição espetacular. O jacaré americano pode atingir 5 metros de comprimento, pesar 450 quilos e quase foi extinto por causa de bolsas de couro. Nos anos 60, restavam apenas cerca de 200 mil indivíduos, mas graças aos esforços de conservação, o número subiu para 5 milhões. Sua mordida de 1.300 quilos é forte o suficiente para esmagar até cascos de tartaruga, caçar veados, lontras e até onças da Flórida. Eles vivem até 80 anos, emitindo sons de baixa frequência que fazem a água vibrar, como em um filme de terror. Uma prova clara de que, com a conservação adequada, milagres realmente podem acontecer. Em quinto lugar, o lobo do Ártico, o fantasma branco das terras geladas. O lobo do Ártico pesa cerca de 80 quilos, com uma pelagem branca imaculada que o camufla perfeitamente na neve. Eles suportam temperaturas de até 70 graus Celsius negativos, sem abrigo, correm a 60 km por hora na neve e conseguem ouvir presas a 1 metro de profundidade sob a neve. Caçam em grupos de até 30 indivíduos, podendo abater presas muitas vezes maiores que eles. A força da mordida de 200 quilos é suficiente para rasgar carne congelada. Este é o tipo de lobo que só de olhar já dá um arrepio na espinha. Em quarto lugar, a ariranha gigante da Amazônia. Uma lontra com 2 metros de comprimento já parece algo fora da curva, não é mesmo? Essa é a maior lontra do mundo, pesando até 34 quilos, mas caçando como uma matilha de lobos aquáticos. Elas coordenam em grupos familiares e já foram registradas abatendo jacarés de 1,5 metro. Todos os dias, elas comem até 30% do seu peso corporal, se comunicam com 9 tipos diferentes de sons e defendem seu território com uma ferocidade impressionante. Essa lontra nada rapidamente a 14 km por hora, e suas garras são super fortes para segurar peixes escorregadios. Quem diz que lontras são só fofinhas, claramente nunca encontrou essa versão da Amazônia. Em terceiro lugar, o coelho gigante de Flandres. Este é um coelho que pesa até 20 quilos, tem quase 1 metro de comprimento e parece o cachorro do vizinho. O coelho de Flandres é a maior raça de coelho do mundo, com orelhas de 20 centímetros, patas traseiras extremamente fortes e pode pular até 1,20 m de altura. Todos os dias, eles podem comer até 1 quilo de vegetais. Se não cuidar, o coelho come primeiro e o dono depois. Apesar da aparência robusta, eles são dóceis, fáceis de treinar e muito apegados aos humanos. Originalmente, os coelhos de Flandres eram criados para carne na Bélgica medieval, mas hoje são a prova de que os humanos podem criar coelhos gigantes. Em segundo lugar, o tigre siberiano, o verdadeiro rei dos felinos.
O tigre siberiano pode pesar até 300 quilos, ter quase 4 metros de comprimento e é o maior felino que já existiu. Eles são 30% maiores que os tigres de Bengala e podem até caçar ursos pardos de 200 quilos. Algo que nenhum outro felino ousaria tentar. A pelagem clara e as listras esparsas os camuflam perfeitamente na neve. E em uma única refeição, podem comer até 40 quilos de carne. O território de um tigre macho pode se estender por 1.000 quilômetros quadrados, sendo a definição perfeita de força, frieza e o auge da caça. Em primeiro lugar, o cavalo Shire, um gigante gentil de 1.200 quilos, forte como um caminhão, mas com a personalidade de um bichinho de estimação. O cavalo Shire tem mais de 2,20 metros de altura, cascos do tamanho de um prato, e cada casco pesa 2 quilos. Eles já puxaram cavaleiros com armadura, carroças de cerveja, e hoje podem puxar até 20 toneladas. Todos os dias, um cavalo Shire come até 60 quilos de capim. O custo de manutenção mensal faria qualquer carteira chorar. Apesar disso, eles são extremamente dóceis, tranquilos e amigáveis. Este é o maior animal terrestre domesticado. Um símbolo de uma era antes dos motores. O mundo natural sempre esconde criaturas gigantes, tanto aterrorizantes quanto maravilhosas, provando que a imaginação humana às vezes não consegue acompanhar a criação. Cada espécie, na lista de hoje, é uma obra-prima viva. Algumas já desapareceram, outras precisam muito de proteção. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuarmos a explorar as maravilhas extraordinárias da Terra. Bem-vindo ao Safari na África, uma jornada sempre cheia de aventuras, onde você pode observar de perto animais selvagens em seu habitat natural. A sensação de estar em meio à natureza, ouvir o vento soprando pelas savanas e ver leões, elefantes ou leopardos tão de perto, é algo que mistura emoção e adrenalina. No entanto, a beleza vem acompanhada do perigo, pois um simples descuido pode colocar a vida humana em risco. Este vídeo é a prova viva disso. 20 momentos em que os safaris na África se tornaram caóticos e assustadores além da imaginação. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar outras histórias arrepiantes e emocionantes. Normalmente, as girafas são vistas como criaturas calmas, lentas e pacíficas. Mas, quando se sentem ameaçadas ou irritadas, podem se tornar extremamente perigosas. Com suas longas pernas e um coice poderoso como um martelo, um único golpe pode ser fatal para um ser humano. Na reserva Masai Mara, no Quênia, um grupo de turistas ria animado ao ver uma girafa correndo atrás do carro. Mas em poucos segundos, o riso virou pavor. O animal gigante acelerou, ultrapassou o veículo e bloqueou a frente. A tensão tomou conta do ar. O vídeo termina abruptamente, deixando a dúvida. O que aconteceu depois? E será que apenas a gravação foi encontrada? Um grupo de turistas acreditava estar em total segurança durante o safari, confiando completamente no motorista. No entanto, ele cometeu 2 erros fatais. Aproximou-se demais de um bando de leões descansando e, pior ainda, permitiu que uma mulher descesse do carro para tirar fotos. Em um piscar de olhos, uma leoa avançou, rosnando e atacando. Os gritos ecoaram pela savana, arrepiando até quem apenas assistia. Felizmente, um homem local correu em socorro, espantou o leão e salvou a mulher. O episódio serviu como um lembrete poderoso. Respeitar a distância e as regras de segurança é vital. Um segundo de descuido pode custar a vida. Um grupo de turistas alemães no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, ficou maravilhado ao ver uma manada de elefantes cruzando a estrada.
mas o encanto virou desespero quando dois machos se separaram, demonstrando agressividade. De repente, um deles, pesando cerca de 5 toneladas, avançou contra o jipe e perfurou o vidro traseiro com suas presas afiadas. Por sorte, ninguém se feriu, mas todos ficaram em choque diante da força devastadora do animal. Depois de tudo, só restou o alívio. O prejuízo foi apenas financeiro, não humano. Durante um safari na primavera em Serengeti, na Tanzânia, o fotógrafo Peter Heisten e seu grupo faziam uma pausa próxima a um grupo de guepardos. Um deles subiu no teto do veículo, o que parecia inofensivo, até que outro pulou pela janela. O turista Britton Hayes permaneceu imóvel enquanto o animal, a poucos centímetros de distância, o observava com curiosidade. Após alguns segundos de pura tensão, o guepardo saiu sem causar ferimentos. A experiência quase mortal virou uma lembrança inesquecível e uma história de safari lendária. Em 2023, um casal americano registrou um ataque assustador no delta do Okavango. Eles pararam o jipe para fotografar um hipopótamo à beira da água, achando-o calmo. Mas de repente, o animal correu e mordeu a porta lateral, prendendo o veículo. Com mandíbulas capazes de esmagar metal, o hipopótamo só soltou após alguns segundos, deixando o carro destruído. Curiosamente, esses animais não sabem nadar. Eles correm debaixo d'água, impulsionando-se com enorme força muscular. Por isso, se você vir um hipopótamo irritado, fuja imediatamente. Ele pode virar até um jipe com um só ataque. Um vídeo embaçado mostra um ônibus de safari velho cercado por tigres enormes. Os turistas, atrás das grades, observam em silêncio enquanto os felinos se aproximam, roçando na estrutura de ferro. A cena é surreal, os papéis parecem invertidos. Os humanos são os presas dentro da jaula. O rugido grave dos tigres quebra o silêncio, aumentando o suspense. Todos só podiam torcer para que o ônibus não parasse ali. Os leões são inteligentes, mas poucos imaginam que eles possam aprender a abrir portas de carro. No Parque Nacional Kruger, uma leoa curiosa se aproximou de um veículo parado e começou a mexer na maçaneta. Os turistas acharam divertido, até perceberem que muitos esquecem de travar as portas. Como observam humanos com frequência, alguns leões aprendem comportamentos por imitação. Pensar que um leão pode abrir sua porta? De arrepiar. Durante uma caçada entre búfalos e leões, um grupo de turistas registrou uma cena impressionante. O búfalo, mesmo cercado, lutou ferozmente por sua vida e, em um momento de pânico, colidiu com o jipe dos visitantes, derrubando um leão que o atacava. Aproveitando a brecha, o animal fugiu em disparada. O desfecho é incerto, mas o episódio é uma prova da coragem e da força de sobrevivência dos búfalos africanos. Uma das regras de ouro dos safaris: sempre mantenha as janelas fechadas. Parece simples, mas pode salvar vidas. Em um parque na Inglaterra, uma mulher abriu a janela para alimentar uma girafa curiosa. Quando tentou fechá-la, o vidro explodiu com a pressão, ferindo levemente o animal. Foi um lembrete valioso. Em contato com animais selvagens, um gesto impensado pode causar desastres. Olha só, no Parque Safari de Alexandria, na Louisiana, nos Estados Unidos, um grupo de turistas viveu uma experiência, assim, de chorar de rir com alguns camelos super curiosos. Assim que o carro entrou na área deles, os camelos perceberam rapidinho que veículo significava comida, e sem cerimônia, enfiaram a cabeça pelas janelas em busca de petiscos. A Jota e Kelly, dois amigos, riam bastante no início, até que um camelo enfiou quase toda a cabeça dentro do carro para pegar o copo de ração que eles seguravam. Aí começou o caos. A Jota pulou para o banco de trás. Kelly gritava e ria ao mesmo tempo,
enquanto o camelo teimoso continuava tentando alcançar a comida. A cena ficou hilária. Uma mistura perfeita de susto e diversão. Bem aquele tipo de aventura de safari que ninguém vai esquecer. O título parece até piada, né? Mulher atacada por gorila na lua de mel? Pois é. Ela não casou com o gorila, mas teve um encontro inesperado com um durante um safari romântico. E o momento, olha, rapidamente se transformou em terror. Quando o carro do casal passou pela área dos gorilas, um gorila das costas prateadas ficou visivelmente irritado e começou a bater no peito, que é um sinal claro de agressividade. Normalmente, esses gestos servem só como aviso. Mas dessa vez, o gorila perdeu a paciência e empurrou a mulher, derrubando-a no chão. Felizmente, ela saiu ilesa, mas certamente ganhou uma história inesquecível. Ser derrubada por um gorila durante a lua de mel, um presente que as redes sociais jamais vão esquecer. Em 2018, um turista teve um momento de puro pavor durante um safari no delta do Okavango, em Botsuana. O homem observava um jovem leopardo descansando depois de caçar um impala, quando o felino resolveu se aproximar do veículo. Calmo e curioso, o leopardo caminhou até o carro e chegou bem perto do visitante. Tão perto que o animal chegou a tocar nele com a pata. Apesar de parecer só um gatinho gigante, o leopardo é um predador letal, capaz de matar um homem com um único golpe. O turista, no entanto, manteve a calma e depois ainda se gabou de ter sido arranhado por um leopardo. Um ato de coragem, ou talvez loucura, que impressionou até os guias mais experientes. O leão, rei da selva que é, descansa onde quiser. E ninguém discute, né? Lá no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, é super comum ver leões deitados nas estradas, enquanto os turistas esperam pacientemente para tirar umas fotos. Mas olha só, em um desses dias, uma leoa bem curiosa resolveu investigar um dos veículos. Ela cheirou o pneu e, por pura curiosidade, deu uma mordida. De repente, pá! O pneu explodiu. Assustada, a leoa deu um salto para trás, com uma expressão de puro espanto. Dessa vez, a curiosidade não matou o gato, mas com certeza ensinou à rainha da selva uma lição que ela nunca mais vai esquecer. Quem já visitou a área dos babuínos em um parque safari sabe bem o carro nunca sai do mesmo jeito que entrou, viu? Foi exatamente isso que aconteceu com um homem no Safari Park de Knowsley, na Inglaterra. Assim que ele parou o carro, os macacos começaram a festa. Arrancaram os limpadores de para-brisa, quebraram espelhos, puxaram molduras e até pularam no teto. O motorista, desesperado, só conseguia rir de nervoso e tentar afastar os vândalos peludos. Um espetáculo cômico e assustador. E olha, uma prova viva de que os macacos são realmente os maiores destruidores profissionais dos safaris. Um búfalo africano gigantesco se aproximou do veículo de safari, e rapidamente ficou claro que ele não estava apenas curioso. Em questão de segundos, o animal demonstrou fúria e começou a avançar. O búfalo africano é uma das criaturas mais poderosas e perigosas do continente. Pesando até 800 quilos e capaz de correr a 60 km por hora, ele pode virar um jipe com uma só investida. Por serem frequentemente caçados por humanos e predadores, tornaram-se extremamente agressivos. Quando um desses animais encara você, é melhor dar meia volta e sair o mais rápido possível. Afinal, estamos falando de uma verdadeira máquina de destruição da natureza. Cape Point, na África do Sul, é conhecido como o Reino dos Babuínos, criaturas inteligentes, ousadas e extremamente atrevidas. Eles ficam à beira das estradas, esperando os carros desacelerarem para roubar comida. Esses ladrões de estrada já aprenderam a abrir portas, pegar bolsas e até revistar veículos como verdadeiros agentes alfandegários. Quem comete o erro de parar ou sair do carro acaba cercado por dezenas de macacos curiosos. Ver todos eles alinhados olhando para o veículo é uma mistura de humor e arrepio. Como se o visitante tivesse entrado no filme Planeta dos Macacos na vida real. Na Índia, um grupo de turistas viveu um verdadeiro pesadelo quando um tigre selvagem começou a perseguir o jipe em plena floresta.
O vídeo tem apenas alguns segundos, mas é o suficiente para fazer o coração parar. O tigre surgiu do mato em alta velocidade, rugindo e mostrando os dentes. Com sua capacidade de atingir até 64 km por hora, ele poderia facilmente alcançar o veículo. Por sorte, o ataque foi apenas um aviso, uma demonstração de território. Ainda assim, foi uma experiência assustadora que nenhum dos passageiros jamais vai esquecer. Apesar da aparência dócil, o hipopótamo é um dos animais mais perigosos da África. Um grupo de turistas em Bellwater descobriu isso da pior forma possível, quando um hipopótamo emergiu da água e atacou o carro. Com mais de 1.500 quilos e dentes capazes de esmagar aço, ele mordeu o veículo com tanta força que quase o virou. Pouca gente sabe, mas o bicho fofinho não sabe nadar. Ele anda no fundo dos rios, correndo debaixo d'água com força impressionante. Não é à toa que os hipopótamos matam mais de 500 pessoas por ano. Se vir um, admire de longe e saia rápido. Colocou um macaco dentro do carro? Então se prepare, vai ter macacada. Em um vídeo viral, um turista deixou um macaco entrar no veículo. O bichinho abriu a mochila do homem, encontrou algo interessante e fugiu. O turista gritou desesperado ao perceber que o macaco tinha roubado seu ovo. Não se sabe por que aquele ovo era tão importante, mas ele correu atrás como se fosse um tesouro. O macaco, claro, subiu na árvore e venceu a corrida. Um momento hilário e memorável. Prova de que em um safari, a macacada é sempre garantida. E assim termina nossa jornada selvagem pelos momentos mais caóticos, perigosos e inesperados dos safaris. Lugares onde a linha entre o medo e a diversão é mais fina do que nunca. E você? Já viveu alguma experiência parecida em um safari? Conte nos comentários sua lembrança mais divertida. Talvez tenha sido uma macacada inesquecível. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar novas aventuras incríveis. A natureza ainda tem muitas surpresas esperando por nós. E o próximo vídeo já está te chamando para mais uma jornada entre o medo e o fascínio. No 11. A aranha gigante come pássaros, também conhecida como Goliath Bird Eater. Prepare-se, porque estamos entrando no território de um verdadeiro pesadelo vivo, a Goliath Bird Eater, a maior aranha do planeta em termos de massa corporal. Essa criatura pode pesar até 175 gramas, quase o mesmo que um iPhone, e ter uma envergadura de 30 centímetros, do tamanho de um prato de jantar. Só de vê-la, muita gente já sairia correndo sem olhar para trás. E não, o nome come pássaros não é exagero. Ela realmente caça e devora aves pequenas. Existem vídeos mostrando essa cena, e é assustador pensar que alguém assiste a isso por diversão. A pergunta inevitável é: ela é perigosa para humanos? Sim, mas não mortal. Seu veneno causa dor intensa, semelhante à de uma picada de vespa. O pior, porém, são os pelos urticantes que cobrem seu corpo. Quando ameaçada, ela os lança no ar como pequenas armas químicas, causando coceira, inflamação e até danos graves se entrarem nos olhos. Por tudo isso, é fácil entender por que tantas pessoas têm pavor de aranhas. E se, mesmo assim, você acha essas criaturas interessantes, então talvez seja mais corajoso que a maioria da humanidade. No 10. O jacaré no campo de golfe. Não, esta não é a história de um jacaré que aprendeu a jogar golfe. Isso realmente aconteceu na Flórida, em 2020, durante o furacão Eta. Um jacaré gigantesco surgiu do nada e caminhou tranquilamente pelo campo de golfe, deixando todos em choque. O vídeo, que se espalhou pela internet, mostra o animal se movendo como um carro pequeno, com a cauda arrastando pela grama e o corpo balançando lentamente. Um espectador chegou a brincar: ele só está dando uma voltinha para digerir o almoço. Ninguém sabe ao certo por que ele apareceu ali. Talvez as fortes chuvas o tenham afastado de seu habitat natural.
Seja como for, a cena foi impressionante. Um dinossauro moderno passeando tranquilamente entre os campos verdes, como se fosse o dono do lugar. Um momento tão surreal quanto simbólico. Um lembrete de que, no fim das contas, é a natureza quem manda neste planeta. No 9. Os morcegos gigantes. Graças aos filmes e histórias de vampiros, os morcegos são frequentemente vistos como criaturas assustadoras, sugadores de sangue e mensageiros das trevas. Mas, na realidade, a maioria das espécies é inofensiva e exerce um papel vital no equilíbrio ecológico. Ainda assim, alguns morcegos realmente são enormes, como o que foi filmado por soldados nas Filipinas, em um vídeo que viralizou na internet. O animal tinha uma envergadura de mais de 1,80 m, maior que uma pessoa adulta. Ver uma criatura dessas voando à noite certamente seria o suficiente para arrancar gritos de qualquer um. Mas não há motivo para pânico. Esses gigantes são frugívoros, alimentam-se apenas de frutas e flores e nunca atacam humanos. Portanto, se um dia você cruzar com um deles, admire a distância e respeite. Eles só estão cumprindo seu papel, o de equilibrar a natureza com suas asas silenciosas. No 8. A morsa atleta. Se fosse para descrever este vídeo em uma frase, seria: o que é que está acontecendo aqui? Nele vemos uma morsa gigante, fazendo exercícios físicos. Sim, o animal treina junto com seu treinador, repetindo movimentos de flexões, abdominais e alongamentos, tudo em ritmo sincronizado. Claro, a morsa não consegue fazer todos os exercícios perfeitamente, mas se esforça de um jeito tão adorável que conquistou milhões de corações. Embora esse tipo de treinamento não seja comum, o vídeo mostra que os animais podem aprender e interagir de formas incríveis e, nesse caso, ainda arrancar risadas e admiração de quem assiste. Capivara. O nome soa fofo, e de fato é, mas este é o maior roedor do planeta. Um adulto pode chegar a 60 centímetros de altura, pesar mais de 50 quilos e vive principalmente na América do Sul, especialmente em áreas de pântanos, rios e planícies alagadas. O curioso é que as capivaras vivem em grupo, geralmente com dezenas de indivíduos que comem, tomam sol e se refrescam juntos na água. Em um vídeo famoso, um grupo inteiro aparece saboreando melancia. Uma cena que arranca risadas, mas também arrepia quem tem medo de roedores. Apesar do tamanho, a capivara é extremamente dócil e sociável, conhecida como o animal mais amigável do reino animal. Elas costumam se dar bem com outras espécies, pássaros, gatos e até jacarés. Hoje em dia, algumas pessoas criam capivaras como pets, graças ao seu temperamento calmo e carinhoso. No entanto, isso não é simples. Ainda são animais selvagens que precisam de espaço, água limpa e clima quente para viver bem. Um animal grande e pacífico, capaz de conquistar o mundo inteiro com apenas um olhar tranquilo à beira do rio. Se você ama os animais e sonha em ter um amigo dócil, simpático e que adora frutas e banhos de sol, a capivara pode ser o companheiro perfeito. A salamandra gigante chinesa é chamada de fóssil vivo, o último representante de uma linhagem antiga que sobreviveu desde os tempos dos dinossauros. Enquanto a maioria das salamandras mede entre 10 e 20 centímetros, essa espécie pode alcançar 1,80 m e pesar dezenas de quilos, sendo o maior anfíbio do mundo. Ela vive totalmente submersa, escondida entre rochas e riachos frios nas montanhas da China. Criatura de hábitos noturnos, sai apenas à noite para caçar peixes, sapos e insetos. O mais impressionante é que respira pela pele, não dependendo fortemente dos pulmões. Uma adaptação incrível que lhe permite sobreviver em águas frias e com pouco oxigênio.
Existindo há mais de 170 milhões de anos, a salamandra gigante é uma testemunha silenciosa da história do planeta. Um verdadeiro elo com o passado. Hoje, infelizmente, está em perigo de extinção por causa da poluição, caça e destruição do habitat. Por isso, ela não é apenas um animal fascinante, mas também um símbolo precioso do patrimônio natural da Ásia. Um lembrete da importância de preservar o que restou do mundo pré-histórico. Em 2017, um vídeo curto chocou a internet. Um homem à beira da estrada registrou uma coruja gigantesca parada na escuridão. Em vez de manter distância, ele se aproximou para filmar. Um gesto ao mesmo tempo curioso e arriscado. A ave era enorme, parecendo saída de uma lenda. Embora não tenha atacado, todos entenderam que o homem teve muita sorte. As corujas, apesar de símbolo de sabedoria, são predadores implacáveis da noite, com visão perfeita, reflexos rápidos e garras afiadas capazes de rasgar carne em segundos. Especialistas acreditam que a coruja do vídeo poderia ser uma Great Horned Owl, ou uma coruja das águas, ambas entre as maiores do mundo, com envergadura de até 2 metros. O vídeo viralizou, não só pela raridade do encontro, mas também pela mensagem que transmite: a natureza é bela e misteriosa, mas também perigosa. Às vezes, o maior ato de sabedoria é apenas observar, em silêncio, à distância. Sabemos que as lulas gigantes existem, mas quase ninguém as viu de perto. Elas habitam as profundezas abissais dos oceanos, onde a luz do sol jamais chega. Só submarinos e robôs conseguem registrá-las. Por isso, quando uma lula gigante de 3,60 metros apareceu em um porto do Japão em 2015, o mundo inteiro ficou boquiaberto. Moradores filmaram e fotografaram a criatura misteriosa, encantados com o espetáculo raro. Foi um verdadeiro presente do oceano, porque ver um desses animais tão de perto é quase um milagre. E o mais incrível, essa nem era das maiores. Algumas podem chegar a mais de 20 metros de comprimento. Imagine uma criatura dessas nadando logo abaixo do seu barco. Arrepiante, não é? Entre as aves mais estranhas e raras da África, está a cegonha bico de sapato, que vive em pântanos do Sudão do Sul até a Zâmbia. Apesar do nome cegonha, ela não pertence realmente à família das cegonhas, apenas se parece com uma. Pode atingir 1,5 metro de altura e pesar cerca de 7 quilos. Seu bico largo e poderoso, parecido com o de um pelicano, é sua marca registrada. Forte o bastante para capturar peixes grandes e até pequenos répteis. Suas asas batem lentamente, cerca de 150 vezes por minuto, o que a faz parecer flutuar pelo ar. Ver uma dessas aves em vídeo já é raro. Vê-la ao vivo é como encontrar um tesouro. Agora, o maior pássaro voador do mundo em peso e envergadura, o majestoso condor, dos Andes, símbolo supremo da América do Sul. Com asas que chegam a 3,30 metros e peso de até 14 quilos, o condor pode planar por horas sem bater as asas, aproveitando as correntes de ar das montanhas andinas. Alimenta-se principalmente de carcaças, desempenhando um papel essencial na limpeza do ecossistema. Além de seu tamanho e força, o condor é um ícone cultural, símbolo nacional em diversos países andinos, representando liberdade, poder e a grandeza da natureza selvagem. No topo da lista dos gigantes da natureza está a tartaruga de couro, uma criatura tão antiga quanto impressionante. É a maior tartaruga do mundo, podendo medir mais de 2 metros e pesar cerca de 900 quilos, o equivalente a um pequeno automóvel. Diferente das outras tartarugas, ela não tem casco rígido, mas sim uma carapaça coberta por uma espessa camada de pele elástica e oleosa, capaz de suportar a pressão de até 1.200 metros de profundidade.
Isso permite que mergulhe em busca de águas vivas e percorra milhares de quilômetros pelos oceanos todos os anos. Essa espécie sobreviveu por mais de 100 milhões de anos. Já nadava quando os dinossauros ainda caminhavam sobre a Terra. Possui um sistema térmico único que lhe permite viver até em águas geladas, algo raríssimo entre os répteis. Hoje, infelizmente, enfrenta o risco de extinção por causa da poluição e da caça. Ainda assim, a tartaruga de couro continua sendo um símbolo de resistência e força. Cada vez que um humano avista sua silhueta majestosa no oceano, é como se a própria Terra nos lembrasse de sua grandiosidade. Das tartarugas gigantes aos crocodilos colossais, das aranhas que caçam pássaros às lontras que dominam rios como lobos, nosso planeta é um verdadeiro santuário de maravilhas vivas. Cada uma dessas criaturas é uma prova de poder, adaptação e resistência através de milhões de anos de evolução. Elas nos lembram que, por mais avançada que seja a tecnologia humana, continuamos sendo apenas uma pequena parte da grande tapeçaria da natureza. Proteger os ecossistemas e preservar a vida selvagem não é apenas uma escolha, é um dever sagrado. Obrigado por acompanhar esta jornada pelos gigantes da Terra. Se você ama as histórias fascinantes do mundo natural, curta, compartilhe e inscreva-se no canal, porque, em algum lugar por aí, ainda existem criaturas colossais esperando para serem descobertas.